Quando eu era criança, existia uma pergunta. Uma pergunta inescapável que todo mundo precisava responder mais cedo ou mais tarde, querendo ou não. Nintendo ou PlayStation? Remember, bears still need a bird to fly. Oh yeah, he's ready. Darkness. Journey to a secret world of magic and wonder. 4人対戦プレイなら超面白い。 Talvez, se você for um pouco mais velho que eu, a pergunta tenha sido Nintendo ou Sega. Ou se for um pouco mais novo, Xbox ou PlayStation. E se você for muito mais novo, sei lá, Roblox ou Minecraft, vai saber. Mas sempre existiu uma certa rivalidade entre empresas de jogos por parte dos jogadores. Rivalidade, acredito eu, que surgia muito mais por circunstâncias do que por qualquer outra coisa. Não era tão fácil assim ter um videogame. Nem toda a família podia ou estava disposta a se comprometer a comprar um. Importante lembrar que se hoje jogos são uma indústria bilionária e presente na vida de muitas pessoas, nem sempre eles tiveram essa mesma importância. Por isso, quem tinha a sorte de conseguir ter um videogame em casa, na maioria das vezes tinha que fazer uma escolha. Qual eu vou comprar? Uma escolha que precisava ser feita com a responsabilidade e o entendimento de que seria improvável ter outro por muitos anos. Acredito que a rivalidade vinha principalmente disso, de inconscientemente precisar reforçar que a escolha que você fez foi a escolha certa. E para isso, não bastava somente ter jogos bons no console que você comprou, não bastava ser divertido. Para que não existisse sombra de dúvida nenhuma de que você não errou na sua decisão, o outro videogame precisava ser objetivamente ruim. Que eu me lembre, o teor da briga era o seguinte: os sonistas que tinham comprado um PlayStation 1 ou 2 falavam que a Nintendo tinha poucos jogos, que eram muito infantis, mais caros, que as músicas eram piores, que era um videogame de nerd. Já os nintendistas que tinham comprado o Nintendo 64 ou GameCube diziam... não sei, que os gráficos eram melhores, que era mais original. Ok, eu não disse que era uma rivalidade tão equilibrada, mas o sentimento estava lá de alguma forma. Meu pai sempre foi entusiasta da tecnologia, sempre queria ter as novidades, mesmo que fossem caras para nós. Então ele não precisou de nenhum grande convencimento para comprar um videogame para mim. Eu lembro até hoje quando ele me levou no centro de São Paulo criança, numa das lojas da rua Santa Efigênia, e disse que era para falar com o vendedor o que eu queria. E eu, com toda a vergonha e inabilidade social de uma criança de 6 ou 7 anos, disse pro vendedor: Nintendo 64. Eu não sei exatamente o motivo pelo qual eu escolhi ele. Acho que foi porque meus primos tinham e eu queria ter também. Mas, de qualquer modo, eu fiz a minha escolha. Talvez não tenha usado exatamente os melhores critérios para decidir, mas no geral eu nunca me arrependi. Realmente, os jogos da Nintendo eram sempre mais caros, então eu tive bem menos jogos do que quem tinha comprado um PlayStation. Quando eu ia na casa de algum colega, ele abria aquele estojo cheio de CDs, eu tinha curiosidade, mas a verdade é que não sentia muita falta. Nada me chamava tanta atenção. Fosse Twisted Metal, GTA, God of War, Devil May Cry. Nada tirando um. Bully é um jogo lançado em 2006 para PlayStation 2, produzido pela Rockstar Games, mais conhecida por ser a produtora por trás da famosa série GTA, Grand Theft Auto. Nele você controla Jimmy Hopkins, um garoto ruivo problemático de 15 anos que acabou de ser deixado pela mãe e pelo padrasto no colégio interno Bullsworth Academy. Logo no começo do jogo, Jimmy percebe que sua escola é dominada por uma estrutura social fixa, que envolve várias gangues e um constante bullying entre elas. Bullying este que é ignorado e, de certo modo, até incentivado pelo corpo docente.
Jim, então, influenciado por seu amigo megalomaníaco Gary, se envolve em diversas brigas e embates com as diferentes gangues. O caminho dele é marcado por confrontos, roubos, violência, vandalismo, desobediência, que ele não parece estar em desacordo em exercitar. Você passa boa parte do jogo atirando seu estilingue em outros meninos, dando socos, fugindo de inspetores, entre muitas outras coisas. E por que um jogo desse me chamou atenção? Se você me conhece pessoalmente, provavelmente vai perceber que não deve ter sido por eu me identificar com ele. Eu nunca fui um garoto que queria chamar muita atenção na escola. Acho que o que eu queria mesmo era passar o mais desapercebido possível. Eu não sei se eu gostava de ser criança. Lembro de ficar pensando que aquilo era só uma fase e que eu precisava ter paciência. Porque logo eu iria ser um adulto e tudo ficaria bem. Eu entraria nos anos mais felizes da minha vida. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Passar desapercebido era um esforço inútil na realidade. Não só por naquela época eu ser muito mais alto que todos os meus colegas da mesma idade, mas também porque, contraintuitivamente, quando você não quer aparecer, você acaba se destacando de algum modo. As pessoas percebem que você é diferente delas. Eu era diferente de muitas formas. Gordo, neto de imigrantes japoneses, de óculos, quieto, que gostava de escrever e não gostava de futebol, secretamente gay. Eu era o completo oposto do Jimmy Hopkins. Apesar disso, eu nunca sofri muito bullying. Repetindo, eu era muito mais alto que todo mundo. Ninguém mexia muito comigo. Mas dava pra perceber um certo afastamento. Uma sensação de que eu não era igual a eles. Eu tô contando tudo isso porque, apesar de naquela época eu não entender exatamente o que me atraiu tanto pro jogo, anos depois, quando finalmente pude jogar, caiu a ficha. Bullying era a chance que eu tinha de ter essa experiência de ser um garoto normal, que corre, briga, brinca, paquera. Eu sabia que eram coisas que eu nunca ia ter, que eu não teria uma infância igual daqueles meninos, mesmo sem entender exatamente o motivo. E uma parte da minha cabeça estava em paz com isso sim, mas eu não sou de ferro também. Acho que essa é uma experiência que é compartilhada por muitas crianças LGBTQIAPN+, principalmente da minha época para trás. Fomos crianças que entenderam que o mais importante naquele momento era se resguardar, não criar confusão e não chamar atenção. Querer, de algum modo, compensar aquela culpa enorme com estar sempre comportado, fazendo coisas boas. Bully é, de algum modo, um jogo catártico, que me permitiu viver aquela liberdade, aquela realidade com confiança e sem receios. Viver como se realmente tivesse tido a aurora da minha vida, aquela infância querida que os anos não trazem mais. Mas o vídeo não é sobre isso. O Ministério Público ajuiza ação coletiva de consumo com o objetivo de retirar do mercado a comercialização do jogo eletrônico Bully, por nocivo à formação de crianças e adolescentes. A inicial acompanha um parecer da Sociedade de Psicologia do Estado que deixa claro o potencial lesivo do produto para crianças e adolescentes, bem como inúmeras manifestações de entidades e alunos adolescentes, narrando casos e mais casos de onde o jogo produziu sentimentos de provocação, humilhação, uso de agressão física, insulto, suborno e fuga. O jogo Bully, conforme demonstra o MP, efetivamente é impróprio aos educandos e pode acarretar graves distúrbios no colégio entre grupos de jovens dentro e fora da escola. A sociedade perde a capacidade de bem educar um filho à medida que jogos com enfoque idêntico a Bully fazem trabalho em sentido contrário. Dia 4 de abril de 2008, Bully foi banido do território brasileiro. Quer dizer, apesar do que os veículos de mídia da época diziam, não é exatamente um banimento. O que aconteceu foi uma proibição da comercialização do jogo, o que pode parecer igual, mas se diferencia de um banimento de maneiras importantes. Não é como se fosse um crime ter ou consumir o jogo, pelo menos não a partir dessa decisão,
mas sim a importação e comercialização dele. É importante fazer essa discriminação porque existia um momento não tão distante em que não tínhamos liberdade de expressão. As obras passavam por censura prévia e eram proibidas arbitrariamente, sabe? Desde a Constituição Federal de 1988, temos no Brasil prevista a liberdade de expressão e a proibição da censura prévia. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. E eu sei que isso pode parecer irrelevante às vezes, principalmente com tudo o que aconteceu e acontece desde então. No fim, nós ainda somos um país com uma veia autoritária, e a Constituição não resolveu isso. Se resolvesse, não teríamos organizações ativas no Brasil, como o artigo 19, procurando defender os direitos à liberdade de expressão. Mas ainda assim, isso não significa que tanto faz nossos direitos estarem ou não previstos na Constituição. Ainda que sejam direitos diariamente atacados, é diferente de ter uma carta branca para proibir e criminalizar abertamente e arbitrariamente. Hoje, você precisa ter um bom motivo para fazer isso, ou pelo menos fingir que tem um. A decisão da proibição de bullying retida à mão foi feita pelo juiz Flávio Mendes Rabelo, da 16ª Vara Civil de Porto Alegre, e alega que o jogo poderia causar grandes danos a crianças e adolescentes, com base em um parecer feito pela Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Causar grandes danos a crianças e adolescentes parece ruim, não é? Talvez a gente não devesse causar grandes danos a crianças e adolescentes. Mas que danos exatamente? Segundo o juiz, o jogo provocou sentimentos de provocação, humilhação, uso de agressão física, insulto, suborno e fuga. Sentimentos de insulto, suborno e fuga. Quem já teve um sentimento de fuga por aí? Um sentimentozinho de suborno que vem no meio da tarde, quando menos se espera. Além disso, ele também diz que pode acarretar em vários distúrbios. Quais? Não sei. Só sei que são vários deles. Deixando as inespecificidades de lado, o que aparentemente ele quis dizer com isso é que o jogo iria influenciar negativamente o comportamento das crianças e adolescentes, imitando o que quer que acontecesse dentro deles. Isso parece óbvio pelo senso comum, não? Crianças são extremamente sugestionadas e repetem tudo o que vem, não é? Não foi a primeira vez que algum jogo teve a comercialização proibida no Brasil. Em janeiro daquele mesmo ano, por exemplo, foi proibida a comercialização de 2 outros jogos. Um deles foi Counter-Strike, que é um jogo... Nossa, é até meio difícil descrever o que é Counter-Strike na verdade. Porque ele é o que é o CS. Aquele jogo que tinha em qualquer lan house e que os meninos jogavam todo dia depois da aula. Mas bem, segundo a página da loja Steam, é um jogo tático de guerra contra o terrorismo, onde 2 equipes se enfrentam para completar missões. Um mapa criado pela comunidade ficou muito famoso aqui por colocar as favelas do Rio de Janeiro como cenário, simulando o conflito entre policiais e traficantes, o que contribuiu bastante para as alegações de conteúdo violento e apologia ao crime. O outro jogo proibido foi o EverQuest, que... Pera... EverQuest? Esse jogo aqui? Ok. O EverQuest é um jogo RPG online bem antigo, que se passa em um mundo de fantasia... E a verdade é que eu não sei bem o motivo dele ter sido proibido. Nem da decisão eu não consegui perceber nada específico falando dele. É sempre algo como Counter-Strike é um jogo violento e vamos proibir EverQuest também. Na decisão, que dessa vez foi dada pelo juiz Carlos Alberto Simões Tomás da 17ª Vara Federal de Minas Gerais, dentre as muitas alegações sobre os efeitos danosos que esses e outros jogos podem causar, ele também usa como argumento o caso do Matheus Meira,
ou como ficou mais conhecido, o atirador do Shopping Morumbi. Eu não lembro muito bem do caso. Tendo 7 anos na época, acho que o que vinha até mim tinha mais a qualidade de lenda urbana do que de um acontecimento real. O crime aconteceu em 1999, quando Matheus Meira, estudante universitário de medicina, usou uma arma semiautomática em um cinema, matando 3 pessoas e ferindo 4 delas. A defesa de Matheus tentou alegar que ele sofria de um desvio mental e não conseguia distinguir o certo do errado, sendo influenciado pelo jogo Duke Nukem 3D, em que há uma fase que se passa em um cinema. A tese foi rejeitada pelos jurados, que consideraram que Matheus tinha plena consciência do que estava fazendo devido a outras evidências do caso. Isso tudo torna ainda mais esquisito esse caso ser utilizado como argumento para justificar o efeito de videogames em crianças, visto que não consideraram que o caso foi resultado de uma influência e que Matheus Meira não era uma criança. Quando eu olho esses e muitos outros casos de embates em relação a jogos e o efeito que ele tem em pessoas, me impressiona o quanto que são argumentos muitas vezes feitos por pessoas que não têm contato com esse tipo de mídia, que têm um entendimento muito superficial do que ela está dizendo e que usa muito do senso comum, da moral e dos afetos para tirar conclusões. E eu sei que esse é um argumento que chega perigosamente perto do discurso de "não mexo nos meus joguinhos, estão destruindo os jogos para os gamers de verdade". E cruzes. Longe de mim me associar com esse pessoal. No entanto, acho importante perceber que não é tão simples ou fácil entender o que um jogo quer dizer e, assim, seus efeitos nas pessoas. E o que um jogo quer dizer? Dishonored é um jogo sobre traição e vingança. Você é Corvo Attano, o guarda imperial do Império das Ilhas, governado pela Imperatriz Jessamine Kaldwin. A história começa com Corvo voltando para a capital do Império, a cidade de Dunwall, vindo de uma missão mal sucedida: tentar encontrar uma cura para a praga que se espalha pela região, matando as pessoas em uma velocidade assustadora. Ao encontrar Jessamine e sua filha Emily, herdeira do trono, para transmitir as más notícias, os 3 são pegos de surpresa por um grupo de assassinos com poderes sombrios, que raptam Emily e assassinam a Imperatriz. Sem mais testemunhas, Corvo é preso injustamente, acusado pelo atentado. Desonrado e desprovido do seu título, Corvo deve se voltar às sombras e usar os mesmos poderes que mataram sua Imperatriz para resgatar Emily, neutralizar as pessoas que o traíram e limpar seu nome. Para isso, Corvo contará com um arsenal de armas como espadas, pistolas, bestas, granadas, armadilhas, bem como poderes diversos como comandar ratos para devorar seus inimigos. Até esse momento, se você estivesse descrevendo esse jogo para alguém, o que essa pessoa acharia dele? Não seria nenhuma surpresa para alguém ouvir falar sobre esse jogo e entender que ele passa uma mensagem de violência. Na superfície, mesmo que seja lutando contra um mal, você controla um assassino sombrio que faz justiça com as próprias mãos. E talvez até seja o modo como muitas pessoas que jogaram esse jogo o interpretaram, matando todos que viram pela frente numa sede de vingança contra quem cruzou seu caminho. Mas e se eu disser que, para além da superfície, Dishonored tem uma clara mensagem de não violência? Algo sobre o jogo que talvez uma pessoa não repare durante uma primeira vez jogando é que, quanto mais mortes ocorrem no jogo, mais difícil ele fica. Isso é explicado pela própria narrativa, já que os ratos carregam a praga e quanto mais cadáveres, mais comida para os ratos se alimentarem, o que gera mais praga, mais caos, mais violência e por aí vai. Não apenas a dificuldade aumenta, mas a história segue um caminho próprio, resultando em um final frustrante e insatisfatório, em que Emily assume o trono, mas cercada por tanta violência e desilusão, cresce para se tornar uma imperatriz tirana e impiedosa. Quem decidir, mesmo tendo toda a capacidade e um arsenal de um assassino, andar pelas sombras e cumprir sua missão desapercebido, poupando a vida até das pessoas que conspiraram para sua derrota, será retribuído com um jogo menos cruel, com menos inimigos, e um mundo mais esperançoso em que Emily crescerá para se tornar a imperatriz que sua mãe Jessamine era e desejava que sua filha também fosse. Uma grande diferença entre jogos e outros tipos de mídia é que nem sempre ele vai dar todas as informações do que ele é ou significa na sua primeira vez jogando. E sim,
Pode até ser que você precise ler um livro ou ver um filme mais de uma vez para entender o que ele quer dizer, mas nesses casos, todas as informações foram dadas para você, você teve acesso a todo o conteúdo. Em alguns jogos, você pode jogar do começo ao fim e ainda assim não ter acesso a toda uma parte deles. Há uma mensagem importante, há uma experiência única. Imagine então vendo pequenas partes descontextualizadas. Acho que o maior estranhamento que eu tive ao jogar Bully do começo ao fim pela primeira vez é como, contraditoriamente ao que o nome dele sugere, para mim, ele tem uma mensagem central não tão escondida de combate ao bullying. E eu sei que esse é um peixe difícil de vender, principalmente com todas as coisas que você pode fazer e que muitos vão considerar claramente e incontestavelmente bullying. Brigar, puxar cueca, fugir de inspetores, jogar ovos podres. A questão é que ele não é um jogo que está ali para ser um guia de comportamento, e sim para contar uma história. Uma história de um ambiente hostil, de um protagonista anti-herói em um sistema falho. Jimmy comete sim todas essas infrações em um primeiro momento para se proteger. No entanto, logo coloca para si a missão de derrotar cada uma das gangues, com o intuito de se tornar o líder da escola e acabar com todo o bullying, as divisões sociais e as desavenças. O estranhamento maior meu é, pelo barulho que Bully fez, esse jogo não deveria ser pior? Não deveria ser sobre esse menino moralmente reprimível por todos os ângulos possíveis, que só consegue agir com malícia e crueldade? Por que eu tô protegendo esse nerd para que ele não sofra bullying na escola? Ou espantando os garotos que querem estragar o encontro da mulher da cafeteria? Ou ajudando essa menina que foi assediada pelo professor de educação física? Mesmo os momentos em que não são missões específicas, não são ausentes de alguma noção de moral, que são intrínsecas às mecânicas do jogo. Por exemplo, se você bate em um menino da sua idade, acontece isso. Agora, se você bater em uma criança pequena, isso acontece. O jogo está passando uma mensagem, ainda que não explícita, de que a violência não é aceitável em certas situações. Também, você até pode querer matar a aula, mas se decidir ir e fizer um bom trabalho, você vai ter uma recompensa instantânea por aquele aprendizado. E não me leve a mal, não é como se o jogo tivesse envelhecido como vinho. Existem sim as questões problemáticas, mas a verdade é que o jogo tem mais coisas a dizer do que simplesmente faça o que quiser, bata em todo mundo e desobedeça todas as regras. E essa é uma camada não tão profunda, mas que só alguém que jogar vai conseguir captar. Agora, você acha que o juiz que decidiu pela proibição, o conselho de psicologia que criou um parecer contrário, ou as pessoas que consideraram o jogo impróprio para jovens conseguiram alcançar essa camada? E agora talvez seria o começo da conclusão do vídeo em que eu fecharia uma ideia de que a proibição foi precipitada, de que bullying foi mal compreendido e talvez ligar isso a um argumento maior, de que jogos não causam violência e não influenciam as crianças do jeito que imaginam. Deveria ser. Se eu fosse um pouco mais esperto, esse seria o final do vídeo. Talvez eu teria postado ele meses atrás quando eu tinha planejado. Mas se eu olhar para dentro do meu coração, olhar para o que eu realmente penso, a verdade é que eu não me acho muito mais competente que o juiz Flávio Mendes Rabelo para analisar e dizer o que um jogo quer dizer e como ele pode influenciar as pessoas. Nessa situação de acusações de videogame tornarem pessoas violentas, desensibilizadas, sem conseguir distinguir o real da fantasia, eu sei que o esperado é que eu diga que não tem relação, mas meu instinto só quer dizer: eu não sei. Não sei. Não aconteceu comigo, não aconteceu com as pessoas que eu conheço, mas até aí é só uma impressão, só minha vivência. Pra quem quer tirar minha carteirinha de gamer por falar isso, tá sem sorte porque eu nem peguei ela. Acho que pra explicar o ponto onde eu quero chegar, eu preciso falar sobre uma outra história de bullying e violência. Adolescência é uma série de 2025 produzida pela Netflix, criada por Jack Thorne e Stephen Graham e dirigida por Philip Barantini, que em 4 episódios conta a história de um crime. Ela começa com uma equipe de policiais da Força Especial se preparando para uma missão em um calmo subúrbio inglês.
Eles arrombam a porta da casa e, para surpresa de quem está vendo, parece ser o lar de uma família comum, e quem é levado é o filho mais novo, Jamie, de 13 anos. A partir daí, a série acompanha as consequências do assassinato de Katie, colega de sala de Jamie, enquanto diversos envolvidos tentam processar e entender a situação, desde a família do garoto, os colegas de sala, a polícia e sua psicóloga. A série se tornou a 4ª série em língua inglesa mais vista da Netflix. O sucesso veio em parte pela cinematografia impressionante, com cada episódio sendo gravado em plano sequência, mas principalmente por tratar com outros olhos os temas de bullying, incels e masculinidade tóxica. Apesar de não ser um assunto necessariamente novo para quem já está familiarizado com conceitos como incel, red pill, black pill, manosphere, muitas pessoas entraram em contato pela primeira vez com esses termos assistindo a série. Ela se tornou uma importante peça para alertar jovens responsáveis para o risco que é a espiral de radicalização de garotos, se aproveitando de suas inseguranças para puxá-los cada vez mais fundo para a misoginia e niilismo. A série teve tanto impacto que até alguns países, como a França e o Reino Unido, mostraram interesse em transmiti-la nas escolas a partir do ensino médio. Agora, fazendo uma análise bem superficial, a série não trata de temas violentos, não retrata situações de abuso e bullying, não poderia influenciar crianças e jovens tal qual o jogo Bully faria? De novo, superficialmente falando. Eu diria que a série é até mais pesada que o jogo. Um menino de 13 anos acusado de esfaquear e matar uma garota parece algo bem mais sério que um garoto de 15 anos jogando bombinhas e bolas de gude nos outros estudantes. Porque a resposta ao jogo Bully é proibir a circulação e a série Adolescência passar nas escolas. É claro que a princípio parece uma comparação forçada e injusta, afinal, estamos falando de quase 20 anos de separação entre a série e o jogo. Mas não é como se não existissem obras audiovisuais da época de Bully retratando os jovens com comportamentos imorais. Filmes como A Onda, de Dennis Gansel, Machuca, de Andrew Wood, até Meninas Malvadas, de Tina Fey, receberam muito mais elogios e reconhecimento do que críticas de estarem influenciando os jovens a se comportarem mal. Mas isso não é uma denúncia, não é para acusar as pessoas de 2 pesos e 2 medidas. Na verdade, eu acho que é uma confirmação. As pessoas olham de modo diferente para bullying e para adolescência porque existe sim uma diferença entre jogos e séries ou filmes. Então a questão é menos se essa diferença existe ou deveria existir, e mais por que ela existe. Em 1964, no livro Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, o teórico da comunicação Marshall McLuhan disse: "O meio é a mensagem." E eu sei que é clichê, que deve ser a citação mais usada por quem faz análise de mídia, mas é relevante e eu tenho um diploma de comunicador, então eu tenho passo livre. Para quem não conhece, o que essa frase quer dizer? Talvez você já tenha visto ou estudado alguma versão de um esquema como esse. O emissor utiliza um canal ou meio para transmitir uma mensagem ao receptor. Essa é uma simplificação didática para demonstrar o que é comunicação e como ela acontece. A ideia é que essas são as etapas essenciais e sem uma delas não há comunicação. Nessa concepção, a mensagem carrega o conteúdo da comunicação, enquanto o meio é apenas o veículo que o transmite do emissor ao receptor. Isso pode parecer lógico e óbvio em um primeiro momento. Se um amigo enviar para você uma receita de bolo, por exemplo, não parece fazer diferença se ele mandou aquela receita por e-mail, por carta, por ligação. Você vai receber e fazer o mesmo bolo. McLuhan, no entanto, questiona esse jeito de dividir e compartimentar os diferentes elementos da comunicação. Para ele, o meio é uma extensão sensorial, corporal, cognitiva e, principalmente em decorrência dos avanços tecnológicos, o efeito dele na sociedade é a verdadeira mensagem, não o conteúdo. Então talvez não faça diferença para o bolo que você vai fazer por qual veículo a receita foi transmitida. Mas o fato dela ser acessível em um site, em um aplicativo, em um chatbot, gera uma mensagem mais significativa sobre a sociedade e o momento que estamos vivendo do que a própria receita. Essa explicação talvez não seja o que você esperava ou já ouviu sobre esse termo. Isso porque, apesar de comumente hoje pessoas utilizarem a frase "o meio é a mensagem" para argumentar que dependendo do meio teremos interpretações diferentes da mensagem, a verdade é que essa leitura está muito mais ligada com os estudos semióticos de Warren Barthes do que com a ecologia de mídia de McLuhan. Barthes, teórico francês da comunicação e da linguagem, contemporâneo de McLuhan,
O mesmo que trouxe o conceito de morte do autor que eu usei no meu vídeo anterior, trabalha a ideia de que existem sistemas de signos, cada um com seus códigos e regras próprias. Para ele, o signo não tem um significado absoluto próprio. Esse significado é influenciado pelo contexto e pelas relações dentro de um sistema. Cada meio, tendo suas próprias convenções de significação, influencia a mensagem e sua interpretação. Se você vê essa imagem, por exemplo, em um perfil de memes no Instagram, é possível que você só ache estranha ou engraçada. No entanto, caso você estivesse no Art Basel, uma importante feira de arte internacional, e passeando pelos corredores se deparasse com essa visão, é possível que tivesse uma reação bem diferente. Apesar de ser a mesma banana presa com uma fita em uma parede, o Instagram e o Art Basel pertencem a diferentes sistemas de signos que vão influenciar como você vai olhar para a obra. Bart e McLuhan, apesar de não interagirem diretamente, convergirem em suas reflexões, sendo os dois figuras fundamentais para a consolidação do que hoje conhecemos por estudo de mídias. Essas duas visões sobre comunicação são muito importantes para entender o motivo do jogo Bully e da série Adolescência terem tido recepções tão diferentes. A grande questão é que o videogame pertence a um sistema de signos diferente do das séries, podendo ser interpretado de uma forma totalmente distinta. Também, o próprio fato do meio da obra ser o videogame é algo que carrega um significado e cria uma mensagem que reflete diferentes aspectos da nossa sociedade. No entanto, como exatamente o videogame se diferencia de outras mídias, tanto pelo aspecto tecnológico quanto pelo semiótico? Por que um videogame é um videogame? Quando eu estava na faculdade, uma conhecida minha, que estava tentando criar um blog, perguntou se eu não escreveria um texto sobre jogos para o site dela. Ela não me deu uma diretriz muito clara do que gostaria que eu fizesse, então eu resolvi escrever sobre um jogo que me tocou muito na época, Gone Home. Lembro do quanto eu fiquei arrebatado pelo jogo, com certeza influenciado por questões pessoais. Você é Caitlin, a filha mais velha da família Greenbrier, voltando para casa após um ano de viagem. No entanto, ao chegar, encontra um lugar vazio, sem sinal dos seus pais e de sua irmã mais nova, Sam. Você então deve investigar a casa, tentar entender onde está sua família e o que aconteceu no ano em que você estava fora. A relação das irmãs personagens me fez pensar muito sobre a relação que eu tinha com a minha própria irmã, e o que foi passar um ano longe dela quando ela foi morar fora do país. No entanto, além disso, eu tinha uma outra motivação para querer escrever sobre essa obra. Volta e meia, eu via algum desses gamers de verdade reclamarem do sucesso de Gone Home, dizendo que aquilo nem deveria ser considerado um jogo. Se não tem pontuação, não tem objetivo claro, não tem vilões, armas, combos, como pode ser considerado um jogo? Alguns anos depois, o incrível Her Story passou por um tratamento parecido quando começou a ganhar notoriedade, concorrendo e ganhando prêmios, mesmo sendo considerado um não jogo por algumas pessoas. Essa reação naturalmente traz questionamentos como: o que é um jogo? Quais são as suas características? E no final, quem decide? Quem pode decidir essas coisas? Quem tem as credenciais para dizer o que é um jogo ou não? Bom, os gamers vão dizer que são eles. Que eles já estavam aqui antes, que faz parte da cultura deles, e agora vem esse pessoal de fora querer mudar as regras. Mas será mesmo que não tinha ninguém falando sobre isso? Apesar de existirem alguns experimentos e projetos anteriores, podemos dizer que os videogames comerciais surgiram principalmente após a década de 70 com jogos como Pong, Space Invaders e Asteroids. Mas a verdade é que já existiam pessoas tentando responder o que são jogos e para o que servem muito antes dessa data. No livro Introdução aos Estudos de Jogos de 2018, de Sueli Fragoso e Mariana Amaro, as pesquisadoras trazem que há textos mencionando jogos, discorrendo sobre jogos específicos e discutindo o papel social do jogo no Império Romano, na China e no Oriente Médio, em períodos que variam de 800 anos antes de Cristo aos primeiros anos da nossa era. Obviamente, ainda não se tratava de jogos eletrônicos, mas esses textos anteriores ajudaram a formar o pensamento que mais tarde influenciaria o que hoje conhecemos por videogame. O livro traz o nome de 3 autores, como precursores para o estabelecimento da área de pesquisa que hoje chamamos de Game Studies, ou estudo de jogos. Johann Huizinga, com Homo Ludens, de 1938, Roger Caillois, com Os Jogos e os Homens, de 1958, e Hans Georg Gadamer, com Verdade e Método, de 1960.
De uma maneira resumida, Huizinga argumenta pelo papel essencial do jogo não apenas como parte, mas como fundamento da cultura, fornecendo a base filosófica que permite entender jogos como mais do que fenômenos tecnológicos e de entretenimento. Kaiwa tenta sistematizar a experiência de jogo em categorias, criando vocabulário para entender estruturalmente o jogo. Vocabulário esse que é usado até hoje nos estudos de jogos. Já Gadamer apresenta a ideia de que a compreensão não está no sujeito ou no objeto, mas é criada da interação entre os dois, ideia que pode ser aplicada para a relação que vemos entre jogo e jogador. Posteriormente, esses textos foram revisitados por autores que deram robustez e também transacionaram essas ideias para abarcar também os jogos eletrônicos. Isso acontece primeiramente com Tom Smith, com Story of Games, de 1971, em coautoria com Elliot Avedon, e The Ambiguity of Play, de 1997, que marca uma mudança de uma abordagem filosófica e estrutural para uma abordagem sociocultural a estudar o jogo. A pergunta deixa de ser o que é um jogo e se torna como e por que jogamos. A partir daí, outros nomes surgem inaugurando uma nova onda de estudos, agora fortemente marcada pelo surgimento dos jogos eletrônicos. Alguns nomes importantes são Gonzalo Frasca, com Simulation vs Narrative, Introduction to Ludology, de 2003, Jesper Yu, com Half Real, Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds, de 2005, e Janet Murray, com Hamlet on the Holodeck, The Future of Narrative in Cyberspace, de 1997. Eu poderia continuar a falar sobre os diferentes aspectos ou desenvolvimentos da área de estudos de jogos, sobre a teoria dos jogos dos anos 40 ligada à matemática, sobre o embate entre as vertentes narratologista e ludologista, sobre a criação de eventos nacionais e internacionais como a SB Games ou a Digra, mas o objetivo não é dar um panorama completo dos estudos de jogos, mas mostrar que sim, videogames são mídias diferentes, tão diferentes que fazem parte de uma área de pesquisa complexa, centenária e em constante crescimento. Mesmo no Brasil, já não podemos considerar que esse é um assunto novo. O livro Metagame, Panoramas dos Game Studies no Brasil, de 2017, organizado por Thiago Falcão e Daniel Marques, começa da seguinte maneira. A melhor forma de introduzir um volume como esse, que se origina a partir dos múltiplos eixos de articulação entre estudos de comunicação e dos jogos, é a partir de uma informação que é tão simples quanto relevante. A discussão sobre os games do Brasil não é recente. Se esta afirmação parece, de qualquer forma, reincidente, recorrente ou mesmo inócua, é necessário considerar que sua presença aqui possui duplo efeito: o de evocar o argumento e o de atravessar esse conjunto de esforços que converge lenta e cuidadosamente assumindo a responsabilidade da formação de uma articulação teórica interdisciplinar cujo objetivo ulterior é o de estabelecer um diálogo com o campo global dos game studies. Com isso, Falcão provoca e desafia tanto leitores quanto os próprios pesquisadores a pararem de tratar a pesquisa sobre jogos como algo inédito, como se tivessem que partir do zero, sem referências e literatura anterior para apoiar e basear suas argumentações. Voltando então à discussão sobre o meio e a mensagem, sobre McLuhan e Barth. Agora, com o contexto dos estudos de jogos, podemos investigar e entender melhor o sistema de signos no qual o videogame está incluído e a mensagem que essa tecnologia traz sobre nós. Começando por uma análise semiótica, podemos falar de Espen Orsted com Cybertext Perspectives on Ergodic Literature, de 1997. Nele, Orsted defende que o sentido é produzido na interação entre jogo e jogador. Isso se aproxima um pouco do que Gadamer dizia, ao entender a compreensão como encontro do sujeito e do objeto, mas Orsted dá um passo além. Para ele, o videogame está inserido em um sistema de signos dinâmico e ergódico. Isso porque o sentido do texto não é apenas interpretado, mas produzido ativamente pelo jogador. Isso diferencia fundamentalmente o videogame, por sua interatividade, de outros tipos de mídia como filmes e livros, e coloca o jogador, seu contexto, sua experiência, como uma variável capaz de produzir diferentes sentidos. Já por uma perspectiva tecnológica, Ian Bogost, com Persuasive Games, de 2007, traz a ideia da retórica procedural. Ele se aproxima de McLuhan ao afirmar que a principal mensagem que o jogo passa não está nas imagens ou no texto que ele apresenta. Isso torna o videogame uma mídia com um modo de persuasão não necessariamente maior ou menor que outros, mas único,
conseguindo fazer você vivenciar diferentes situações, seus desafios e consequências. A mensagem do jogo, então, não está na superfície e não é facilmente obtida a menos que o jogador se submeta às regras e sistemas. Ela expõe como em sociedade vivemos cercados de diferentes sistemas e processos econômicos, políticos, burocráticos e tecnológicos. Essas duas perspectivas, apesar de serem de campos distintos, se aproximam ao colocar a relação entre jogo e jogador como essencial para a produção de sentido. Isso traz para mim uma hipótese do motivo de Bully ser interpretado diferentemente de obras como Adolescência, de jogos muitas vezes serem jogados de maneira diferente de outras mídias. Ela está relacionada com o fato do jogo exigir mais da pessoa para que seu sentido seja criado. Exigir uma disposição e energia que nem todas as pessoas irão desprender. Isso conversa com o trabalho de Ciro Marcondes Filho, pesquisador e teórico da comunicação brasileiro e meu professor de teoria da comunicação na Universidade de São Paulo. Em O Princípio da Razão Durante 2010, Ciro aprofunda sua teoria dos processos comunicacionais, afirmando que a comunicação não depende apenas do alinhamento instrumental entre os elementos do processo comunicativo, mas de um acontecimento comunicacional, que exige disposição, presença e abertura das partes envolvidas. Isso torna a comunicação como um acontecimento raro, imprevisível e, caso não exista essa abertura, o que ocorre é somente uma troca de informações, um ruído funcional. Isso já aparece de algum modo nos exemplos que eu dei anteriormente, em Dishonored, em Gone Home, em Her Story. Caso você não interaja com essas obras com abertura, permitindo-se afetar, provavelmente não vai conseguir criar um sentido delas. Vai captar apenas uma mensagem muito superficial, ou nem conseguir entender o motivo daquilo se tratar de um jogo. Novamente, isso não quer dizer que outros tipos de mídia são rasos, superficiais e de fácil entendimento. Existem vários livros, séries, filmes que são discutidos e rediscutidos há anos, que foram julgados, mal interpretados, ressignificados e continuam no centro de embates. No entanto, a profundidade e complexidade de um jogo, devido a todos esses fatores, tem o potencial de ser exponencialmente maior. Por isso, enquanto filmes e séries podem ter seu valor, seu sentido e suas mensagens ser conhecidas, ou pelo menos seu risco desconsiderado em algumas horas, jogos muitas vezes necessitarão de dezenas a centenas de horas, explorando não somente um, mas inúmeros modos de se jogar e interagir com a obra. Certamente, não foi assim que o juiz Flávio Mendes Rabelo interagiu com a obra, ou a Sociedade de Psicólogos do Rio Grande do Sul. Mas sendo honesto, também não foi exatamente como eu interagi. Como eu disse no começo do vídeo, eu criei uma relação muito pessoal com o jogo. E embora possa no momento ter ocorrido o acontecimento comunicacional, como disse o Ciro, isso não quer dizer que a leitura que eu fiz é a única leitura válida ou que todos terão uma leitura parecida. Efetivamente, eu sei que jogar Bully não me fez ficar mais violento, mas eu não sei se ele é incapaz de causar violência. Então, quem sabe? Em 21 de março de 2020, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez a primeira postagem oficial sobre o uso da cloroquina para o tratamento precoce de Covid-19 nas redes sociais. Boa tarde. Agora há pouco, os profissionais do Hospital Albert Einstein me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. Também, agora há pouco, me reuni com o senhor ministro da Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Na última sexta-feira, o almirante Antônio Barra, presidente da Anvisa, decidiu que o cloroquina não poderá ser vendido para outros países. Afinal, esse medicamento também é usado no Brasil para combater a malária, o lúpus e a artrite. Tenhamos fé que brevemente ficaremos livres desse vírus. Um forte abraço a todos e fique com Deus. Naquele momento, havia apenas alguns estudos preliminares e inconclusivos sobre a relação entre o remédio e o controle da doença. Então, se a gente forçar muito a barra, na melhor das hipóteses, dando todo o benefício da dúvida que ele não merecia e nem nunca vai merecer,
Falar sobre o remédio e mandar o exército começar a produzir massivamente foi uma decisão extremamente precipitada, mas não necessariamente desprovida de qualquer cunho científico. É claro que é bem mais provável que ele estivesse seguindo as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que 2 dias antes, em uma conferência, fez declarações parecidas, defendendo o uso da cloroquina e, com isso, estimulando a automedicação e a busca desenfreada do remédio ao invés do isolamento social. Esse frágil benefício da dúvida, no entanto, não demora nada para se extinguir completamente. Em abril de 2020, enquanto estudos sugeriam a falta de benefícios claros e o risco cardíaco no uso indiscriminado da cloroquina, o Bolsonaro fazia pronunciamentos em rede nacional defendendo o uso e criticando os ministros que não apoiavam. Em maio de 2020, quando diversos países começaram a desencorajar o uso da cloroquina fora de hospitais e do contexto de ensaios clínicos, Bolsonaro, junto com o então ministro interino da Saúde, General Pazuello, instaurava um novo protocolo permitindo o uso do medicamento em casos leves. Em julho de 2020, quando novos estudos reforçavam a ineficácia do remédio em casos leves e graves, os riscos de arritmia, com organizações importantes como a OMS e a FDA desencorajando o uso, Bolsonaro testava positivo para a Covid-19 e anunciava que estava tomando cloroquina, incentivando a população a conversar com seus médicos e fazer o mesmo. Esse padrão de comportamento continuou até pelo menos 2022, com o incentivo ao uso do remédio pelo ex-presidente sendo inversamente proporcional aos estudos favoráveis e à confiança da comunidade científica na eficácia dele. A campanha pela cloroquina não foi o único fator que fez com que o Brasil se tornasse um dos países mais afetados pela pandemia, mas é emblemático para perceber e analisar como o negacionismo da ciência tem impactos profundos nas nossas vidas. Na realidade, o modo como o governo Bolsonaro lidou com a pandemia, de modo geral, foi marcado profundamente pelo descrédito no conhecimento científico. As críticas ao isolamento social, ao uso de máscaras, à compra de vacinas. A sensação era de que tínhamos acordado em um mundo paralelo em que, quanto mais conhecimento tínhamos sobre a doença, mais tomávamos decisões no caminho contrário a eles. A impressão era de que existia um projeto de extermínio da população em curso, buscando causar o maior número possível de mortes. Apesar de termos conseguido tirar o Bolsonaro da presidência e ter colocado ele finalmente na cadeia, esse não é um assunto superado. Não somente porque ainda estamos de luto pela morte de mais de 700 mil brasileiros que se foram pela negligência e falta de ação de um governo ineficaz e criminoso, mas também porque, infelizmente, o descrédito na ciência não nasceu com Bolsonaro e também não acabou com ele saindo do poder. Não é raro na nossa história encontrarmos decisões tomadas desconsiderando a ciência e dando preferência para outros fatores como econômicos ou políticos. No centro de São Paulo, onde eu vivo, por exemplo, existe um viaduto chamado Elevado João Goulart, ou como é popularmente conhecido, Minhocão. Ele atravessa a região passando por entre os prédios, para ligar a Rua da Consolação com a Avenida Francisco Matarazzo. É de se esperar que uma construção grande como essa, que passa tão próxima da janela dos moradores, aumentando a poluição sonora e do ar, afetando diretamente a saúde e segurança das pessoas da região, só foi criada, apesar disso tudo, por ser extremamente necessária. Certo? Bom, o viaduto foi construído no início dos anos 70, em plena ditadura militar, pelo então prefeito Paulo Maluf. E para quem não sabe quem ele é, de maneira bem resumida, o Maluf é um político paulistano emblemático, que ficou conhecido por se envolver em diversos escândalos nacionais e internacionais de corrupção. Ele apostava muito na autopromoção, divulgando seus feitos de grandes obras, tais quais a construção do Minhocão. Ele foi feito em um curtíssimo espaço de tempo, em apenas um ano. No entanto, apesar do próprio Maluf ser engenheiro civil, não existia nenhuma evidência científica que justificasse a criação de um viaduto naquele lugar. Tampouco foram feitos estudos para avaliar as consequências sociais, ambientais, sanitárias ou quaisquer outras. Hoje o Minhocão é um problema de difícil solução. Há quem queira que ele seja demolido, algo que gastaria bastante dinheiro e atrapalharia o fluxo da região por um bom tempo. Também existe um projeto para transformá-lo em parque suspenso, o que já foi implementado parcialmente, sendo liberado para pedestres à noite e aos finais de semana. No entanto, mesmo essa solução não resolve todos os problemas que ele criou. E além desse, existem inúmeros outros exemplos de grandes decisões que foram tomadas sem considerar o que a ciência diz a respeito.
Nem sempre o que vem de resposta dela é o cenário mais lucrativo, mais vantajoso, mais moralmente ou religiosamente aceito, e nós somos muito mais movidos pelos nossos afetos do que pelas comprovações científicas. Não que a ciência seja absoluta ou até neutra, ela não é. Mas ela oferece maiores probabilidades e condições para a tomada de decisões responsáveis com os recursos e a vida da coletividade. Voltando para a decisão judicial que proibiu a comercialização de bullying. Tudo indica que não houve uma preocupação real em avaliar cientificamente se o jogo iria influenciar crianças e adolescentes a se tornarem violentos. Como disse anteriormente, a decisão estava apoiada em um parecer da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, mas ao entrar em contato com eles, me disseram que não possuem mais esse documento. Só podemos agora imaginar o que realmente estava escrito nele, mas ouso dizer que provavelmente não foram considerados autores que já estavam falando sobre o tema antes, como Mark Griffiths, que em 1999 fez uma revisão da literatura sobre o tema, destacando problemas metodológicos em estudos anteriores, que ligavam o videogame ao aumento de comportamentos violentos. Ou Dimitri Williams e Marcus Korik, que em 2005, a partir de experimentos com jogos online, não conseguiram achar uma forte relação entre a violência fantasiosa do jogo e o aumento da agressividade fora dele. De 2006 até agora, também, não faltam estudos diversos, nacionais e internacionais, que desafiam e dissolvem a relação entre videogames e violência. Isso não quer dizer necessariamente que tudo o que esses estudos dizem é o correto, mas acompanhar o desenvolvimento da ciência é a melhor chance de chegar o mais próximo do que seria esse correto. E então, a partir da leitura desses estudos, com trabalho científico de revisões, experimentações, análises, eu diria que tudo indica que não existem evidências suficientes que justifiquem a decisão de proibir um jogo como Bully. Mas para falar a verdade mesmo, quando eu disse no começo que esse vídeo não era sobre a minha experiência pessoal com Bully, a verdade é que ele também não é exatamente sobre a proibição do jogo. O jogo foi proibido, mas que efeitos reais essa decisão teve? O Brasil, principalmente naquela época, tinha um forte mercado paralelo de jogos, especialmente considerando os consoles da Sony. Quem queria ter o jogo, tinha. O camelô era proibido com ou sem decisão judicial. Somado a isso, a proibição virou uma grande divulgação não intencional, como disse o advogado especialista em direito da informática, Omar Kaminsky, para o site Conjur em notícia da época. Como é relativamente novo, o jogo não era muito conhecido no Brasil. Uma decisão como essa acaba atraindo atenção para ele. Quem nunca ouviu falar, movido pela curiosidade, vai querer saber mais a respeito. Quem sabe vai querer jogar para ver como é. Esse vídeo não é sobre isso. Não é sobre as diferenças entre jogos e filmes, não é sobre comunicação e nem sobre estudo de jogos, mas sobre como é importante cobrarmos e exigirmos que para grandes decisões sejam tomadas, sejam considerados os estudos e evidências científicas pertinentes. Nesse caso não houve um grande impacto negativo, mas em muitos outros momentos teve e ainda terá. O negacionismo, a desvalorização e o descrédito na ciência podem estar presentes já há muito tempo, mas os impactos parecem ser cada vez mais avassaladores, a cada ano que passa. As crises políticas, ambientais, climáticas, tecnológicas, de saúde e de desinformação, iminentes e em curso, serão banhadas e potencializadas pela negação e pelos ataques à ciência, e não vai ser fácil reverter esse processo. Uma associação que hoje está lutando para defender a ciência no Brasil, por exemplo, é o IQC, o Instituto Questão de Ciência. Na busca pela valorização e fortalecimento das evidências científicas na implementação de políticas públicas, o Instituto criou vários projetos como o Anuário Vacina BR 2025, um relatório estatístico sobre vacinação no Brasil que, com o levantamento de diversos dados, pode ser uma ferramenta para entender e reverter a diminuição das vacinações no país, que já foi referência no mundo na questão das vacinas. E se você viu esse vídeo até aqui, acompanhou minha pesquisa e acha que jogos como Bully não incentivam comportamentos violentos e não deveriam ser proibidos, se você fica contente de saber que existem pesquisadores gerando evidências científicas sérias que demonstrem isso, talvez você também possa ficar do lado da ciência e lutar para que ela seja valorizada e respeitada em outras decisões, nesse futuro incerto em que tanto vamos precisar dela.